Pessoal, bem-vindos à nossa aula número 10 da disciplina de Mercado de Capitais, eletiva, né, de tópicos de direito comercial. Hoje a gente vai falar sobre alguns dos agentes regulados que atuam no mercado de valores mobiliários, né? São agentes cujas atividades são reguladas pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários. A gente vai falar especificamente hoje sobre os administradores de carteira de valores mobiliários, os custodiantes, auditores independentes, consultores e analistas de valores mobiliários. Todas essas atividades elas estão sujeitas à regulamentação da CVM por disposição expressa da Lei 6385, que é a lei que estabelece, né, o quadro normativo do mercado de valores mobiliários. Lá no artigo 1º, onde o legislador listou, né, todas as atividades que estão sujeitas à regulamentação da CVM, vocês vão encontrar nos incisos 6, 7 e 8, né, justamente a previsão dessas atividades que a gente vai ver aqui hoje, né? Administração de carteiras e custódia de valores mobiliários no inciso 6, auditoria de companhias abertas no inciso 7, e serviços de consultor e analista de valores mobiliários no inciso 8. Então, todas essas atividades estão sujeitas às regras da CVM que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, o primeiro tópico que a gente tem aqui dentre esses agentes é sobre os administradores de carteira de valores mobiliários. Esses agentes, como o próprio nome já indica, né, são agentes que atuam na administração de carteira de valores mobiliários, e quando a gente fala, né, de carteira de valores mobiliários, a gente está falando ali de um conjunto, né, de valores mobiliários diferentes, valores mobiliários que estão dentro da mesma carteira de investimento, né, o mesmo conjunto que pertence a um grupo específico de investidores. Esses administradores de carteira, embora eles tenham, né, a possibilidade de administrar carteiras de valores imobiliários diversos diversos tipos, né, de estrutura societária ou contratual, eles geralmente atuam por meio de fundos de investimento. Então, quando a gente teve a nossa aula sobre fundos de investimento, a gente viu que os fundos eles precisam de um administrador, né? E esse administrador pode contratar um gestor. Então, o fundo de investimento ele tem um administrador obrigatoriamente. Esse administrador é um administrador de carteira de valores imobiliários, e esse administrador pode fazer tanto a administração do fundo e a gestão, como também esse administrador pode fazer apenas a administração do fundo e contratar a gestão da carteira de valores mobiliários. Originalmente, nas normas da CVM, né, não existia a diferença entre o administrador que apenas fazia a administração estrito sensu, né, fazer, como a gente fala, o back-office, né, de manter escrituração, né, manter das cotas do fundo, por exemplo, manter, né, contratar contador, contratar auditoria independente, né? Então, não existia a diferenciação entre o administrador que fazia apenas isso e o administrador que fazia apenas a gestão de carteira de valores mobiliários. Na prática, né, quem quisesse exercer qualquer uma dessas atividades tinha que conseguir um registro genérico de administrador de carteira de valores mobiliários, só que a CVM viu que na prática do mercado, né, houve uma especialização. Alguns administradores de carteira se especializaram apenas na administração estrito sensu, né? Então, todos esses serviços de back-office dos fundos de investimento, de contratação de escrituração das cotas, de contratação de contador, de contratação de auditor independente, né? De manutenção e tudo mais. E outros agentes se especializaram apenas na gestão de carteira de valores mobiliários. Então, percebendo que houve essa especialização, né, a CVM, nas normas mais atuais, ela fez uma diferenciação clara, né? Então, na norma atual, que rege a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, que é a resolução número 21 de 2021, vocês vão ver que existe lá a possibilidade de dois tipos de registro. Então, o administrador de carteira ele pode se registrar como um administrador fiduciário,
ou ele pode se registrar como um gestor de recursos. E pode ainda, né, não há vedação a isso, se registrar nessas duas categorias, mas são duas categorias distintas. Qual é a diferença entre elas? A gente vai achar, né, a diferença no artigo 2º da Resolução número 21, especificamente nos 2 parágrafos desse dispositivo. O parágrafo 1º diz que o registro na categoria de gestor de recursos autoriza a gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor. Então, o gestor é aquele que efetivamente gere a carteira de valores mobiliários e pratica atos de investimento em nome do investidor, né? Então, é como se ele, mal comparando, é como se ele atuasse como um procurador do investidor, mas ele não é um procurador, né, estrito senso, porque, na verdade, esse ato dele de investir em nome do investidor é um ato, né, que funciona como um meio para a atividade fim dele, que é gerir a carteira de valores mobiliários, né? Então, o gestor ele tem esse escopo de atuação. E no parágrafo 2º do artigo 2º, a gente tem uma outra regra que diz que o registro na categoria de administrador fiduciário autoriza o exercício de todas as atividades referidas no caput do artigo 1º, com exceção da atividade de gestão de recursos mencionado no parágrafo 1º desse artigo. Então, o administrador fiduciário ele faz tudo que um administrador de carteira de valores mobiliários pode fazer, menos a gestão da carteira de valores mobiliários. Então, só para a gente ver aqui, voltar no artigo 1º da Resolução 21, esse artigo diz que essa resolução dispõe sobre a administração profissional de carteira de valores mobiliários, que consiste no exercício profissional de atividades relacionadas, direto ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor. Então, o administrador fiduciário ele pode cuidar do funcionamento, da manutenção de uma carteira de valores mobiliários. O gestor, por outro lado, cuida da gestão da carteira de valores mobiliários. Então, essa é a diferença entre esses dois agentes, embora eles sejam, né, duas espécies do gênero administrador de carteira de valores mobiliários. Esse agente ele pode se registrar, né, como pessoa física, então a pessoa física pode se registrar como gestor, como um administrador de carteira de valores mobiliários, ou como uma pessoa jurídica, né? Então, aqui eu não trouxe todos os requisitos do registro, porque são muitos, mas, basicamente, a pessoa física ela tem que comprovar que ela tem uma experiência, né, compatível, que possibilite a ela exercer a atividade de administração, né? Então, de valores imobiliários, então tem que demonstrar que tem uma formação acadêmica específica para essa atividade, que tem certificações específicas, né, para atuar nesse mercado e que tem uma experiência também nesse mercado de administração de carteira. Então, demonstrando tudo isso, demonstrando também, obviamente, que tem reputação ilibada e que não está enquadrado em nenhuma das hipóteses de impedimento, lá né, de ter sido condenado, de ser uma pessoa insolvente, etc., essa pessoa vai conseguir ter o registro dela como pessoa física. A pessoa jurídica, por outro lado, ela tem que demonstrar, primeiro, que ela tem uma equipe, né, em que pelo menos uma pessoa tenha essa autorização de atuar como administrador de gestão de carteira de valores imobiliários. Então, tem que ter uma pessoa física ali com essa autorização. Mas, além disso, além desse material, desse recurso humano, né, o administrador, pessoa jurídica, também tem que demonstrar que tem uma estrutura, né, uma estrutura administrativa, uma estrutura societária que possibilite, né, que o exercício da administração de carteira de valores imobiliários seja conduzido de forma adequada. Então, todos os requisitos estão lá nos artigos 3º e 4º da Resolução CVM número 21, que é a resolução, né, que trata dessa atividade. Bom, no caso específico do administrador pessoa jurídica, como eu falei, eles têm um dos requisitos, né, que o administrador pessoa jurídica tem que demonstrar ter, né, dentro do seu quadro ali de funcionários, né, de colaboradores, ter pessoas que tenham capacidade, que tenham certificação e autorização
para atuar com a gestão de carteira, né, com a administração de carteira de valores mobiliários. E essas pessoas, elas têm alguns requisitos, né, elas têm que cumprir alguns requisitos de independência. Então, lá no artigo 4º, que é o artigo que lista, né, os requisitos que a pessoa jurídica tem que demonstrar para poder obter o registro dela perante a CVM, nós temos ali no inciso 3 um dos requisitos que é de atribuir a responsabilidade pela administração de carteira de valores imobiliários a um ou mais diretores estatutários autorizados a exercer a atividade pela CVM, ou seja, que tenham autorização como pessoa física para atuar como na administração, né, de carteira de valores imobiliários. No inciso 4, atribuir a responsabilidade pelo cumprimento de regras políticas, procedimentos e controles internos dessa resolução a um diretor estatutário inciso 5, caso o registro seja na categoria de gestor de recursos, atribuir a responsabilidade pela gestão de risco a um diretor estatutário, que pode ser a mesma pessoa que trata ali do inciso 4. Né? Então, o administrador de carteira de valores imobiliários ele tem que ter, pelo menos, né, dentre os seus quadros ali, de diretores, uma pessoa que tenha um registro de administrador, né, como pessoa física, e uma outra pessoa que seja responsável por assegurar, né, o cumprimento de regras políticas, procedimentos e controles internos e da resolução em si. Né? Então, como se fosse ali um diretor de compliance. Né? E no caso do administrador de carteira de valores imobiliários, pessoa jurídica, queira se registrar na categoria de gestor de recursos, além disso, vai precisar ter também um diretor responsável pela gestão dos recursos da carteira de valores imobiliários, que pode ser o mesmo diretor responsável ali por, entre aspas, o compliance da pessoa jurídica. Esses dois diretores, né, o diretor, que eu vou chamar aqui de compliance e gestão, e o diretor responsável pela administração da carteira de valores imobiliários, eles precisam atender a alguns requisitos de independência. Né? Então, no parágrafo 2º do artigo 4º, a gente tem lá a regra de que o diretor responsável pela administração de carteira não pode ser responsável por nenhuma outra atividade no mercado de capitais na instituição, ali, na administração, né, no administrador de carteira PJ ou fora dela. Então, a pessoa ela tem que ter uma dedicação exclusiva ali com relação às atividades, né, exercidas no mercado de capitais para aquela PJ que essa pessoa está atuando como diretor estatutário responsável pela administração de carteira. Né? Não pode ter nenhuma outra atuação dentro do mercado de capitais, além dessa, né, de servir como diretor estatutário responsável pela administração de carteira. No parágrafo 3º, a gente tem uma regra específica para o diretor de gestão, né, falando que os diretores responsáveis pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras políticas, procedimentos e controles internos dessa resolução devem exercer as suas funções com independência. Então, não podem ser pessoas, né, que não tenham independência dentro da instituição, porque, obviamente, né, como diretores de compliance, entre aspas, vão precisar, né, assegurar, né, que as pessoas dentro daquela pessoa jurídica vão cumprir as leis. Então, precisa ter uma independência ali para ter o poder, né, de exigir o cumprimento da norma. E não podem atuar em funções relacionadas à administração de carteira de valores imobiliários, à intermediação e distribuição ou consultoria de valores imobiliários ou em qualquer atividade que limite a sua independência. Então, são pessoas que têm que atuar de forma focada ali naquela atividade de gestão de risco e de cumprimento de normas, porque, obviamente, né, essa pessoa ela vai ter ali como uma das suas funções fiscalizar todas as outras atividades, inclusive a atividade da gestão de carteira dos valores imobiliários e administração da carteira, se for o caso de um administrador fiduciário que precisa ter o diretor, no mínimo, né, o diretor de compliance. Bom, aí aqui no parágrafo 4º tem uma regra, tem a regrinha, né, que também o diretor, né, esse diretor responsável
esses dois diretores, né, eles precisam ter também, né, eles precisam assegurar o cumprimento da política de investimento dos fundos. Na verdade, esse aqui... não, o parágrafo 4º está dizendo, na verdade, uma outra regra que eu confundi. Está dizendo que eles podem exercer as mesmas funções em sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, né? Então, eles podem acumular cargos em sociedades do mesmo grupo. Essa aqui é uma exceção àquela regra de que eles não podem atuar em nenhuma outra atividade no mercado de capitais. E no parágrafo 5º, o administrador de carteira pode indicar mais de um diretor responsável pelas atividades de administração, desde que, aí tem duas regras aqui que basicamente dizem que você pode ter mais de um diretor responsável pela administração de carteira, se você tiver, né, se o administrador tiver ali diferentes carteiras que não podem se comunicar uma com a outra por algum motivo. Bom, esses agentes, eles estão sujeitos a algumas regras, né, algumas obrigações que eles precisam cumprir e algumas vedações que eles precisam observar. As obrigações, elas estão listadas ali no artigo 18. A gente não vai falar sobre todos os itens do artigo 18, porque são muitos. Mas aqui eu destaquei alguns que são mais importantes. O primeiro deles, logo no inciso 1 do artigo 18, diz que o administrador deve exercer as suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes. O administrador, como essência, né, da essência da atividade dele, que ele administre recursos de terceiro, né? Ele está administrando recursos que são dos investidores e não dele. Então, como existe aí essa característica de administração de recursos de terceiros, o administrador ele tem ali certos deveres que a gente chama de deveres fiduciários, né? O dever de atuar com diligência, dever de atuar com lealdade, e dever de não atuar com conflito de interesse, e dever de informar também, que é chamado aqui de um dever de transparência. Então, todos esses deveres devem ser observados pelos administradores de carteira com relação aos seus clientes. Esses agentes precisam desempenhar as suas atribuições, né, como está no inciso 2, de modo a atender os objetivos de investimento de cada cliente. Então, eles estão vinculados pela política de investimento daquele cliente específico, né? E eles têm que evitar também práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes. Então, se abster de adotar qualquer ato que possa caracterizar, né, uma infração a esses deveres fiduciários que eles assumem perante os clientes que são os verdadeiros donos dos recursos administrados. E esses agentes, ali no inciso 5, também têm a obrigação de contratar um serviço de custódia ou certificar que sejam mantidos em custódia os ativos financeiros que integrem a carteira de valores imobiliários sob sua administração. Os custodiantes, né, eles são agentes regulados também, que a gente já viu na última aula, a gente vai falar rapidamente em seguida, mas eu destaquei isso aqui só para vocês terem em mente, né, que o gestor ele não é responsável pela custódia dos valores imobiliários. Na verdade, ele tem que contratar um outro agente para desempenhar essa função de custodiante. Então, o administrador ele administra aquela carteira, mas aquela carteira, na verdade, aqueles valores imobiliários que compõem a carteira administrada, na verdade, estão sob custódia de um outro agente que atua no mercado de valores imobiliários, que também é um agente regulado. No artigo 20, a gente tem ali algumas vedações, né, aos que os administradores de carteira precisam observar. Vamos passar aqui rapidamente por algumas delas, né? Primeiro, no inciso 1 ali, existe a vedação para que o administrador de carteira seja uma contraparte nos investimentos que ele faz ali dentro da carteira de valores imobiliários dele, né? Então, existem algumas exceções no inciso A e inciso B, né? Basicamente, se os investidores autorizarem que o administrador atue como contraparte num caso específico, ou, no caso do inciso B, se o administrador não tiver comprovadamente poder discricionário sobre a carteira, né?
nessas exceções, o administrador pode atuar como contraparte, né, da carteira dos negócios da carteira em que ele administra. Então, fora dessas situações, o administrador não pode ser contraparte em um negócio que ele esteja participando ali como representante do investidor, né? Então, por exemplo, se ele está vendendo um valor mobiliário que é integrante da carteira, ele não pode estar na outra ponta compradora comprando o valor mobiliário que ele está vendendo em nome do investidor. Então, ele não pode estar nas duas pontas ao mesmo tempo. As exceções, como a gente falou, né, são quando o administrador esteja expressamente autorizado pelo investidor de atuar, né, no mesmo negócio, ou quando ele não tiver poder discricionário. E aqui vale um comentário muito rápido. Né? Quando a CVM fala de poder discricionário, ela está falando de uma situação em que está diferenciando, né? Uma situação em que o gestor tem completa independência para tomar decisões em nome do investidor, isso, né, caracteriza o poder discricionário sobre a gestão, e uma outra situação é quando o gestor não tem completa independência e autonomia para tomar decisões de investimento. Né? Então, ele precisa primeiro pedir uma autorização do investidor para tomar certos atos. Nesse caso, o gestor não tem poder discricionário sobre a gestão da carteira. Se ele não tiver poder discricionário sobre a gestão da carteira, ou seja, ele precisa pedir a autorização para o investidor antes de tomar uma decisão, aí ele pode atuar como contraparte, porque, no final das contas, ele não está tomando a decisão de investir ou de vender um valor mobiliário. Quem está tomando é o próprio investidor. Bom, algumas outras vedações aqui, que a gente não vai entrar em detalhes. Né? Ele não pode garantir uma rentabilidade, né? Porque o investimento é um ato inerentemente arriscado, não pode fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, não pode contrair empréstimo em nome dos clientes, né? Ele está ali para investir, não para contrair passivos, não pode prestar garantia, garantia com base, né, nos ativos administrados, então ele não pode pegar um ativo que está numa carteira administrada e dar em alienação fiduciária a outra pessoa, e não pode administrar carteiras com a finalidade de gerar receitas de corretagem ou rebate para si ou de terceiros. Então, ele não pode ficar girando a carteira ali só para gerar corretagem para si ou para uma outra pessoa em prejuízo, né, do investidor. Todos os atos de investimento ou de uma venda de valor mobiliário têm que ser feito dentro de uma lógica, né, de uma estratégia de investimento e não com a finalidade de gerar corretagem para uma pessoa. Bom, passando agora para o nosso próximo tópico, né, os custodiantes, a gente já viu na aula passada que são agentes que têm como responsabilidade, né, que têm como escopo de atuação manter a guarda dos valores mobiliários. Então, eles são ali pessoas que ficam com a guarda do valor mobiliário e são responsáveis, né, por manter aquele ativo em bom estado, né, e manter a guarda daquele ativo de forma adequada, mas principalmente, né, e esse que é o grande valor que o custodiante apresenta, né, que ele fornece para o mercado, ele também tem a responsabilidade, né, de fazer o link, né, a comunicação com o depósito central. Então, o custodiante é como se fosse um intermediário, no meio do caminho entre o investidor e o depósito central, que é responsável pela liquidação dos valores mobiliários. Né? Então, o custodiante é ele que faz a comunicação com o depósito central para dizer se aquele ativo foi transferido, se ele foi vendido, se ele foi doado, enfim, o que quer que seja. Né? Então, a gente já viu na última aula como que esse agente atua, a gente não vai passar aqui por detalhes na aula de hoje. Bom, passando aqui para o nosso último tópico, né? Nós temos aqui auditores independentes, consultores e analistas de valores imobiliários, que são agentes que também atuam, né, no mercado, com diferentes escopos de atuação,
E, além da previsão lá no artigo 1º da Lei 6385, que a gente já viu, né, que coloca a atividade desses agentes como atividades reguladas, nós temos também a previsão do artigo 26 dessa mesma lei, que fala, né, de forma mais específica que essas atividades precisam, né, se submeter às regras da CVM. Então, passando aqui rapidamente por cada um deles, os auditores independentes eles têm a sua atividade, né, regulada pela Resolução CVM número 23 de 2021. E lá no artigo 25 dessa resolução, existe uma descrição, né, do que o auditor independente faz. Então, nós temos ali, no inciso 1º no inciso 1 desse artigo, né, a previsão de que o auditor independente ele é responsável por verificar se as demonstrações e os relatórios de auditoria foram divulgados nos meios de comunicação, seja obrigatória a sua publicação, se as informações e análises contábeis e financeiras apresentadas no relatório de administração da entidade estão em consonância com as demonstrações contábeis auditadas, se a destinação dos resultados estão de acordo com as disposições da lei societária, e eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicadas às atividades da entidade auditada. Então, assim, para resumir um pouco do que o auditor independente faz, ele é responsável por verificar e certificar se as demonstrações contábeis de um determinado agente, que geralmente é um agente regulado também, né, uma companhia aberta, um fundo de investimento, estão em conformidade com as normas contábeis, né, e se existe ali alguma ressalva a ser feita sobre aqueles controles contábeis, né? Então, ele vai fazer como se fosse um double check da contabilidade, né? Uma verificação da contabilidade daquele agente e vai, né, e vai destacar se tiver algum defeito na contabilidade daquela pessoa, né? Porque como a gente sabe, a contabilidade ela é feita como uma atividade interna, né? Então as companhias fazem sua própria contabilidade, os fundos de investimento fazem sua própria contabilidade. Só que os investidores precisam saber se aquilo que é feito internamente está sendo feito de forma correta, né? Então, para isso que existe o auditor independente, que, como o próprio nome já diz, é independente com relação àquela pessoa, aquele agente. Então, vai ter possibilidade, né, de apontar eventual erro, eventual defeito que exista ali na contabilidade daquele agente. E no artigo 23 da resolução, a gente vai ver ali algumas vedações, né? O auditor independente, algumas coisas que eles não podem fazer, e essas hipóteses que a gente vai encontrar lá são essencialmente hipóteses que tiram a independência do auditor, né? Então, se o auditor está prestando um outro serviço para aquele agente, que não tem nada a ver com a auditoria independente, né? Com a auditoria contábil, por exemplo, está prestando uma consultoria, ou algum outro tipo de serviço, aquele auditor independente que já está prestando um serviço específico para aquele agente não pode prestar consultoria porque ele perdeu a independência dele ao prestar outros serviços para aquela pessoa, né? Então, o auditor independente ele só pode prestar o serviço de auditoria independente para aquela pessoa que está sendo auditada. Ele não pode prestar nenhum outro serviço, porque o regulador, a CVM, né, considera que isso retiraria a independência do auditor. Bom, por fim, a gente tem aqui dois agentes para falar por último, né, os consultores e os analistas de valores mobiliários. Esses dois tipos de agente, eles fazem, eles atuam, né, eles prestam um serviço que tem algumas características em comuns, mas são serviços diferentes, né? Os consultores de valores imobiliários, como o próprio nome já diz, eles vão prestar uma consultoria para o seu cliente, para uma pessoa específica. Então, o consultor ele vai dizer para o cliente dele, né, dentro de uma estratégia, de um objetivo, né, que o cliente vai comunicar para o consultor, o que o cliente deveria fazer.
quais tipos de ativos ele deveria investir, quais tipos de valores imobiliários ele deveria comprar, por quanto tempo ele deveria permanecer, né, com esses valores imobiliários, enfim. O consultor ele vai dar uma consultoria ali de como que o investidor deve, né, construir a sua carteira de valores imobiliários. Então, ele vai fazer recomendações específicas para o seu cliente. O analista, por outro lado, ele também faz, né, como o consultor faz, né, uma análise ali de valores imobiliários, só que a análise do analista ela é específica para um ativo, né? Então, ela vai pegar um valor mobiliário, né, um emissor, uma companhia, e vai analisar aquele ativo, aquela oportunidade, aquele emissor, né? Então, vai ser uma análise focada em um ativo apenas. Essa análise ela não vai ser destinada necessariamente a um cliente específico, né? Pode até ser. Você pode fazer um relatório de análise que seja encomendado por um cliente específico. Mas o analista ele também pode, geralmente, faz, né, relatórios que são públicos, que são disponibilizados para um grande número de pessoas, né? E aí, além de ser uma análise mais específica, né, mais focada em um ativo apenas, o analista ele não dá uma recomendação do que fazer, né? Ele apenas tira um retrato ali daquele ativo, né? Fala sobre algumas características, diz se o ativo, né, tem perspectivas boas, se ele tem perspectivas ruins, mas não dá uma recomendação específica, né? A atividade dos dois é complementar, né? Pode ser que o consultor use um relatório de análise para construir, para fazer uma recomendação para o cliente dele. Mas, do ponto de vista de substancial, são dois serviços diferentes. Um é uma recomendação, né, do que fazer, do que o investidor deveria fazer, de como ele deveria construir a sua estratégia de investimento, e o outro é uma análise de um ativo específico, de um valor mobiliário específico, que vai, né, dar uma perspectiva ali se aquele ativo é um ativo promissor ou se, por outro lado, é um ativo que não vale a pena investir. Bom, tem outras coisas aqui que eu coloquei, algumas outras regras que eu coloquei com relação, principalmente dos analistas, mas para a aula não ficar muito longa, a gente não precisa passar por eles, mas se vocês tiverem interesse em se aprofundar, a norma que diz respeito aqui aos analistas de valores imobiliários é a resolução número 20 e a dos consultores é a resolução número 19 de 2021. Bom, pessoal, por hoje era isso e a gente se vê na próxima aula.